Então, pessoal, já fui apresentado pelo Faiez, né, pelo Dr. Faiez. Meu nome é Fábio André Selaimen, eu sou otologista aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E recentemente já há um ano, dois, concluí o meu mestrado em Ciências Cirúrgicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o tema que a gente vai falar hoje, então, é um tema que eu gosto muito, 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 tenho bastante material a respeito, então eu estou inclusive ligando um cronômetro aqui para a gente não se passar no tempo, porque senão eu fico até amanhã falando. Faz 45 minutos, né? E depois 15 de perguntas e respostas. Correto, Fábio. Maravilha. Então, tá. E esse tema, então, é otite média crônica. Eu vou tentar trazer algumas coisas de definições, algumas coisas de definições, mas especialmente, né, trazer alguns conceitos novos aí que nós, né, o nosso grupo aí, liderado pelo professor Sadi Selaimen da Costa, tem, então, estudado nos últimos anos e propagado aí por meio de aulas e de artigos científicos. Então, eu ia colocar aqui a nossa foto fazendo kibe, mas acabou que não deu tempo ali com a aula do Felipe, antes não consegui modificar o slide. Mas já fica aí, então, para quem não sabe, né, o Faiez é um grande cozinheiro, né, faz um kibe que só ele. Né, quando ele vem aqui, ele nos bota no chinelo, aqui numa família de árabe, aqui ele vem aqui, né, e também, obviamente, com a sua tradição, né, com a sua descendência, vem aqui e faz um kibe muito melhor que o nosso. Né? Então, a gente está esperando aí poder fazer Fábio, novamente. quem dera. Então, pessoal, a otite média, né, ela é, na verdade, um processo, a definição, né, um processo inflamatório, seja ele infeccioso ou não, que ele pode estar localizado focal ou generalizadamente na fenda auditiva. E se a gente for falar sobre a otite média crônica, ela pode ser definida sobre diferentes aspectos. O clínico, que seria uma condição inflamatória associada a perfurações amplas e persistentes da membrana timpânica e otorreia. A gente já sabe que nem toda a otite média crônica vai ter perfuração, então é uma definição um pouquinho deficiente. Pelo critério temporal, como a maioria das doenças na medicina, né, acima de 3 meses a gente considera um quadro crônico, mas talvez a melhor definição, né, mais completa, seria sob o ponto de vista histopatológico, né, que define ela como a presença de alterações teciduais irreversíveis na orelha média. Então, qualquer processo que a gente tiver que se resolva, né, uma otite média aguda, que tem inflamação e se resolve e volte ao normal, a gente não vai considerar otite média crônica por óbvio. Se a gente tiver alguma alteração, mesmo que somente modificações da mucosa, que vão começar a produzir secreção, mucoide, enfim, a gente tem uma otite média crônica. E aí nós entramos, então, na classificação da otite média crônica, que aqui eu vou começar a colocar as dúvidas que eu sempre tive desde que estava na residência, né? E eu vi que alguns residentes nossos estão participando aqui, agradeço a presença, né, do Vili, o Eduardo, o Vinícius, a Tássia. Então, quando a gente estuda a otite média, a gente vai lá para a classificação e a gente então sabe que tem um grupo muito fácil de identificar, que é a otite média crônica colesteatomatosa. Vai ser o colesteatoma primário, aquele que advém de uma bolsa de retração, o secundário, que advém de uma migração, né, da pele do conduto auditivo externo através de uma perfuração marginal para dentro da orelha média, e o colesteatoma congênito, que é um resquício lá da embriologia, certo? E o colesteatoma, então, ele é facilmente definido pela presença de queratina esfoliada dentro da orelha média ou qualquer área pneumatizada do osso temporal. E quando a gente vai para a otite média crônica não colesteatomatosa, a gente tem, então, a otite média com efusão, a gente tem as retrações timpânicas, a gente tem as perfurações e os granulomas de colesterol, fora algumas outras menos frequentes. Então, a minha dúvida sempre era essa. Bom, o que é colesteatoma é uma coisa e o que não é colesteatoma, então, é todo o resto, né? Isso engloba, então, todas as outras formas de otite média crônica. Isso eu sempre falo para o nosso residente, né? Não adianta tu vir aqui e me dizer, olha, eu estou com um paciente que ele tem uma otite média crônica não colesteatomatosa, e aí ele fez uma cirurgia, não, especifica, né? Qual é a forma clínica dessa otite média crônica não colesteatomatosa? Então, a gente está englobando aí uma série de patologias absolutamente diversas, né? Então, a primeira forma clínica da otite média crônica não colesteatomatosa que nós vamos abordar seriam as retrações, né? Classificadas, então, em retrações de parstensa. Aqui uma retração, inclusive, com erosão ali da bigorna, né? Não está tocando no estribo, só uma pontezinha mucosa até o estribo. Uma retração de pars flácida e uma retração
de 2 vias. Essa aqui, apesar de ser uma retração teoricamente mais severa, ou seja, que tem 2 vias de deformação, a gente vê que a bigorna ainda está íntegra. Isso, um pouquinho mais adiante, vamos detalhar. Então, as minhas dúvidas na retração sempre foram, bom, por que os quadrantes anteriores, eles quase não retraem, né? Quando que eu vou colocar um tubo de ventilação? Será que nesse ouvido 1 aqui está bem indicado um tubo de ventilação? Será que nesse ouvido 2 aqui do meio está bem indicado um tubo, né? Em 3, a gente tem aqui a mucosa, a membrana timpânica já aderida ao promontório. Então, são algumas dúvidas que a gente queria sempre responder, né, de uma maneira um pouco melhor. A respeito das perfurações timpânicas, também sempre me causou estranheza a classificação tradicional entre central, né, ou seja, a perfuração que tem a membrana timpânica ao redor dos 360 graus da perfuração. Então, a perfuração central, obviamente, ela não está no centro do tímpano, mas ela tem membrana timpânica, essa aqui está nos quadrantes anteriores, e é central, porque tem tímpano aqui no bordo, né? Ou a perfuração marginal, aquela que não tem tímpano ao redor de pelo menos um dos bordos da perfuração. Então, aqui nós vemos um ouvido esquerdo, no qual o bordo posterior está direto no osso. Não temos aqui mais membrana timpânica, é uma perfuração marginal, certo? Isso, teoricamente, quando é feita uma classificação na literatura, né, se espera que entre uma e outra tenha pelo menos uma diferenciação entre os sintomas, ou a audição, ou a indicação cirúrgica, ou a técnica cirúrgica, o tipo de enxerto, o sucesso, o prognóstico no curto e no médio prazo, né? E isso também me trazia algumas dúvidas, né? Mas o que muda quando é central e marginal? São esses os critérios que o meu preceptor lá da residência, ou que, né, vai mudar alguma coisa quando formos fazer a cirurgia ou no cuidado do paciente? Acho que não, né? Tem aí 50 anos dessa classificação na literatura e até hoje não fomos capazes de identificar nenhuma conduta que mude entre uma perfuração central e marginal, puramente pela localização, então, da perfuração, certo? E, claro, ainda mais intriga causava quando a gente via esses diversos tipos de perfuração. Uma perfuração aqui com tímpanosclerose, com alguns sinais de retração, a perfuração marginal. Aqui 2 perfurações centrais, uma que até parece um tubo de ventilação, né? Que bom, essa perfuração que eu já causei várias delas, eu coloquei tubos de ventilação para causar esse tipo de perfuração, né? Aqui uma perfuração riniforme com aspecto da mucosa da caixa totalmente saudável. Aqui uma perfuração total, claro que infectada, mas total, com erosão de cadeia ossicular, com martelo parcialmente amputado, né? E aqui também uma microperfuração que talvez por tamanho não tivesse maior impacto ao paciente, mas vocês veem que com otorreia, com granulação ao redor, né? Então certamente causando bem mais impacto que esta aqui do meio. Só para confirmar, vocês estão conseguindo ver a minha seta do mouse, né? Senão eu troco aqui para o cursor. Estamos conseguindo, sim. Tá Maravilha. perfeito, Fábio. Muito obrigado, Fred. Né? Então, assim, além dessa questão, eu sempre pensei, puxa, aqui a gente fecha tudo e vai ser sempre a mesma técnica, né? Isso não parece a mesma doença, né? É uma perfuração timpânica, mas, aliás, são 5 perfurações timpânicas, mas não tem como estar na mesma doença isso aqui, né? E ainda relacionado ao colesteatoma, né? Sempre na literatura se valorizou muito o colesteatoma atical, o epitimpânico anterior, né, como sendo a grande maioria dos colesteatomas. E quando o nosso grupo publicou em 2016 esse artigo, verificando a frequência de cada via de formação dos colesteatomas, foi verificado que, na verdade, o quadrante póstero superior estava aqui se somando, né, em 66% dos casos. Então, o colesteatoma puramente atical aqui à esquerda, 33%. O colesteatoma da parstensa ou mesotimpânico posterior, os mesmos 33%. O de 2 vias, que é quando a gente tem as 2 vias anteriores somadas, 15%. E o colesteatoma aberto ou indeterminado, que a gente tem, então, um envolvimento de todos os quadrantes, todas as vias de formação, na verdade, uma via que a gente não consegue definir qual é, 16%. Então, se formos somar onde que a gente
tem o quadrante póstero superior afetado, são 66,4%, que vai dar mais ou menos a mesma coisa que se somássemos, né, o epitimpânico posterior ou atical. Então, não é bem assim, né? O colesteatoma ele não é quase sempre atical, certo? Isso nos trouxe uma reflexão muito interessante, já há alguns anos atrás, né? Por que o quadrante póstero superior ele é tão especial, né? Ele está envolvido nas retrações, ele está envolvido nas perfurações e ele está envolvido nos colesteatomas com grande frequência. Então, buscamos lá atrás, na embriologia, algumas questões referentes ao desenvolvimento da orelha média e orelha externa, enfim, do osso temporal como um todo. E a gente vê que, durante a formação embrionária, o ectoderme, né, o ectoderma e o endoderma, né, eles têm participação, o ectoderme na formação epitelial do conduto auditivo externo, a endoderme na formação mucosa da orelha média, tuba auditiva e rinofaringe, e a membrana timpânica tem uma participação muito importante do mesoderme, onde essa membrana timpânica ela vai ter algumas fibras colágenas ali no meio. E no desenvolvimento, meio que há uma fusão. E quando se funde, não me pergunta por quê, né? A camada fibrosa, que é advinda lá do mesoderme, ela acaba tendo algumas diferenças de acordo com a membrana timpânica. Então, em toda a membrana timpânica, a gente tem fibras radiais, como aqui nessa foto. Em quase toda a membrana timpânica, temos fibras concêntricas, como aqui à direita. Mas não é quase toda. Na verdade, estudos histológicos do quadrante póstero superior mostram que ele tem bem menos fibras concêntricas, eles têm as radiais e não tanto as concêntricas. Então, temos aqui uma diferença intrínseca da membrana timpânica no quadrante póstero superior, o qual ele começa a se aproximar daquele conceito que nós temos lá da membrana timpânica, da pars flácida, na região atical, certo? Onde as fibras, a camada fibrosa da região atical é muito desorganizada, por isso ela é conhecida como a pars flácida. E a pars tensa, onde a gente teria, então, essas fibras mais organizadas, mas o quadrante póstero superior não é bem assim. Ele tem algumas diferenças. E ainda da embriologia, quando no crescimento do osso timpânico, aqui nós temos o anel ósseo timpânico, certo? O qual ele se desenvolve ao longo da 10ª até a 16ª, 19ª semana de gestação, até chegar, então, aqui nessa parte mais externa, no bebê a termo, certo? Então, a gente pode verificar que o osso timpânico, certo? Ele também vai ter alguma diferença no quadrante póstero superior. O quê? Durante o crescimento dele, ele vai ficando mais raso conforme se aproxima do quadrante póstero superior. Vocês veem, ele não é completo, ele é como se fosse um 3/4 de volta aqui. E o que acontece? Né? Conforme ele vai saindo da região mais anterior, então, aqui, região mais anterior, o osso timpânico ele é mais profundo. E se formos lembrar que o que se encaixa aqui no sulco timpânico, né? O anel fibroso da membrana timpânica. E conforme vamos fazendo aqui os 360 graus no osso timpânico, no sentido, então, anti-horário, ele vai ficando mais raso e, consequentemente, o anel fibroso, aquele espessamento lá no final da membrana timpânica, que o mantém preso no lugar, começa a ficar menos inserido no osso, né? Então, aqui, a gente tem o que vai acontecendo conforme a gente vai andando nos 360 graus anti-horários, né? Não é bem 360 graus, mas então conforme vai se aproximando do quadrante póstero superior, o sulco timpânico vai ficando mais raso e, consequentemente, o ânulus timpânico, o anel timpânico fibroso da membrana timpânica, vai ficando menos inserido ali e mais frouxo, né? Então, aqui temos a representação histológica, né, dos quadrantes anterosuperior, anteroinferior e posterior-inferior, no qual o osso timpânico está aqui com um sulco bem profundo, e aqui o ânulus, o anel fibroso da membrana timpânica, bastante aderido. E no quadrante póstero superior, ele já está
bem mais raso, né? Isso é uma diferença anatômica muito importante, certo? No qual a gente sempre imaginava, né? A gente tem a tendência a pensar que o ânus, né, timpânico está igual em toda a pars tensa e que ele estaria, então, ausente na pars flácida. Se virássemos ele, na verdade, a gente teria essa situação aqui, né, no qual ele não está presente na pars flácida, mas não é bem assim. O que acontece, então, como a gente demonstrou agora há pouco, nos quadrantes antero-superior, antero-inferior e no começo aqui do póstero-inferior, o ânus está firmemente aderido no osso, né? E quando vamos para a transição aqui entre o póstero-inferior e o póstero superior, ele se descola, né, do anel do sulco ósseo para, então, se ligar lá na frente no ligamento maleolar anterior e posterior. Claro que aqui é uma representação grosseira aqui na minha seta vermelha, mas isso aqui, quem já operou, né, já fez timpanoplastia, já entrou na orelha média cirurgicamente, sabe que o quadrante mais fácil de entrar é justamente no quadrante póstero superior, né? Ou seja, quando a gente vai orientar, instruir o residente, a gente sempre explica que tem que ter cuidado, porque profundamente vamos ter a cadeia ossicular, mas é onde o ânus se apresenta, né? O anel timpânico se apresenta, para que a gente possa, então, acessar a orelha média, certo? E essa anatomia aqui, por quê? Porque ele vai, então, dar origem ao ligamento maleolar posterior e anterior e separar, então, aqui a pars tensa da pars flácida superiormente no epitímpano, certo? Então, aquele conceito que se tinha, que a pars tensa ela é tensa e a pars flácida ela é flácida, e que isto, então, que predispõe o colesteatoma, a retração preferencialmente atical, que vai levar ao colesteatoma atical ou epitimpânico posterior, na grande maioria dos casos, isso está errado, né? Ou ao menos parcialmente errado, certo? Por quê? Né? Porque, na verdade, a gente tem muita tensão nos quadrantes anteriores, média tensão no póstero inferior, média para menos tensão no póstero superior. Então, aqui, né, Eduardo, Vinícius, vocês aí que já participaram dessas cirurgias, né, mais fácil de entrar aqui na orelha média, porque o ânus vai estar mais visível, vai se apresentar melhor para ti. E, sim, lá na região atical, então, a gente vai ter uma membrana timpânica bem mais flácida, certo? Então, a ideia seria essa: forte, transição e fraco, né? Fraco ou menos rígido, né? Vamos dizer assim. E tem ainda um fator, certo, do quadrante póstero superior, que é a competição por espaço, né? Vejo aqui essa rua bastante movimentada, né? E temos que pensar assim também na membrana timpânica, né? Na verdade, se formos analisar em estruturas da orelha média, né? Quadrante antero superior, um grande vazio, vai ter talvez um pouquinho de contato ali do martelo. O antero inferior, um vazio maior ainda. Póstero inferior, também. E aqui no póstero superior, teremos o contato com o martelo, o subículo do promontório, a cadeia ossicular, logo aqui atrás o nervo facial, né? E lembrem que o ânulus ainda vai estar mais saliente aqui, menos inserido no osso, mas mais saliente aqui, ocupando espaço. Então, respondendo aquela pergunta, por que o quadrante póstero superior é tão especial? Por esses três motivos, certo? Características intrínsecas da membrana timpânica, aquelas fibras lá que falamos, né? A competição por espaço e o ânulus timpânico, então, menos firme pela aquela série de razões anatômicas, muitas coisas, então, que buscamos lá da embriologia, certo? Prosseguindo, um assunto interessante aqui também, vamos abordar, então, a ventilação da orelha média. E a primeira questão para entendermos a ventilação da orelha média é compreendermos o istmo timpânico. Ou seja, aqui nós temos uma orelha média, a qual estou vendo de cima, certo? Estou olhando de cima para baixo na orelha média, certo? Então, o que vamos olhar primeiro, né? Posteriormente, claro, o canal semicircular lateral e o nervo facial, com algumas outras estruturas, mas especialmente, né, a cabeça do martelo e a bigorna. Então, a gente está olhando de cima para baixo, eu estou no epitímpano, olhando para baixo, estou vendo ali
né, a orelha média lá embaixo, o mesotímpano, né? Estou aqui no epitímpano, mas o que tem ali entre eu e eles, né? Tem ali o martelo visto de cima, então estou vendo a cabeça, e o corpo da bigorna, certo? E em volta deles tem uma série de estruturas. Então, além do osso, temos ligamentos, né? Ligamentos maleolares, ligamento suspensor da bigorna, e algumas pregas mucosas, certo? Então, na verdade, esse istmo timpânico, né? Ele é o quê? É um período, desculpa, uma área de estreitamento, que forma, então, o diafragma timpânico, o qual tem duas áreas de aeração, que são o istmo anterior e o istmo posterior, certo? Então, aqui uma representação esquemática da orelha média, nós temos o diafragma timpânico, certo? Ou seja, antes eu estava aqui em cima, olhando para baixo, estava vendo o diafragma timpânico. Martelo, corpo da bigorna e as pregas e ligamentos aqui formando o diafragma timpânico e seus istmos para ventilação, certo? Isso nos divide em dois compartimentos, o compartimento antero-inferior e o compartimento póstero superior, certo? Vamos dar nome aqui a eles, certo? Então, antero-inferior, nós vamos ter o protímpano, ou seja, aquela saída da tuba auditiva lá na região anterior da orelha média. O mesotímpano, que são os 4 quadrantes da pars tensa que nós reconhecemos, né? Onde nós temos ali o quadrante antero-superior, antero-inferior, póstero-superior e póstero-inferior. O hipotímpano, que vai estar mais abaixo, mais posterior, nos recessos posteriores ali da orelha média, o retrotímpano, e ainda o espaço de Prússia, que seria o componente ali, a unidade inferior do ático, ou seja, aquela partezinha do ático ali que ainda está abaixo do diafragma timpânico, certo? E no compartimento póstero superior, então, a maior parte do ático e o sistema de células da mastoide, né? Ádito, antro e células da mastoide. E aqui é muito importante, por quê? Porque esse sistema aqui da mastoide, ele tende a perder pressão, certo? Na troca gasosa ali na mucosa da orelha média, das células da mastoide, esse sistema tende a ter uma pressão negativa. Então, é muito importante que o ar que venha lá da tuba auditiva possa chegar a esses compartimentos. Ele chega naturalmente no antero inferior, porque ele vem da tuba auditiva e circula por aqui, e através dos istmos do diafragma timpânico, ele circula, então, para o epitímpano e para a mastoide, certo? O ar vindo lá da tuba auditiva. E aqui tem essa situação muito interessante, né, que vai nos abrir aqui uma série de possibilidades, certo? A gente vai ver aqui na sequência 3 caminhos possíveis. Mas quando temos essa síndrome chamada de síndrome de desventilação seletiva do retrotímpano, o que acontece? Esse triângulo se forma por algum evento, talvez uma pressão negativa, talvez uma doença pré-existente, talvez alguma barreira anatômica, talvez uma tuba auditiva disfuncionante, enfim. Algum evento, né, traz o martelo próximo do promontório, ou seja, o martelo se medializa, ele se toca, traz o tímpano que toca no subículo do promontório e soma-se isso aquelas características do quadrante póstero superior que falamos bastante há pouco, nós formamos essa desventilação do retrotímpano, do mesotímpano posterior e retrotímpano, certo? Ou seja, essa área praticamente triangular, certo? Ela vai, então, me afastar o ar que vem da tuba auditiva da região posterior do mesotímpano e orelha média. E, muitas vezes, lado do ático também. Então, eu fico com ar aqui e não fico com ar aqui, certo? Isso se repete várias vezes, né? Então, isso mais ou menos explica aquela primeira pergunta que eu trouxe lá no início, né? Poxa, por que os quadrantes anteriores, né, são mais, não retraem tanto? É tão incomum eu ver uma retração puramente anterior, né? Talvez muito incomum, quase impossível, né? Então, não é somente a proximidade com a tuba auditiva, tem essa série de pormenores, aí, detalhes anatômicos e fisiológicos que me geram, ou me tornam o quadrante póstero superior, ou posteriores, na verdade, mais suscetíveis a essa retração, certo?
E aqui, então, muito interessante esse slide aqui. Quando temos uma retração, né, o que pode acontecer com ela? Ela pode ficar estável, certo? Pode ficar estável. Ela pode perfurar. Pode perfurar. Essa membrana timpânica que está presa, vamos dizer assim, mas aderida ao promontório, começa, então, a ter isquemia dos vasos sanguíneos e ela vai sofrer uma necrose por essa isquemia por pressão dos vasos sanguíneos e tende a desaparecer. Ou, mais classicamente, podemos ter a formação de um colesteatoma, certo? A bolsa de retração perde a sua capacidade de autolimpeza, começa a acumular epitélio e queratina esfoliada e forma, então, o colesteatoma, certo? Primeira via que a gente vai seguir agora, certo? Essa linha verde, ou seja, a retração, ela vai continuar sendo uma retração, certo? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o manejo dessas retrações, né? Então, a retração que continua sendo uma retração, vou chamar ela de linha verde, tá? Uma estrada verde, tá? Ou seja, temos as mais variadas retrações, as quais passam o tempo e elas continuam exatamente iguais ao que elas eram quando a gente conheceu o paciente ou teve a oportunidade de avaliá-lo a primeira vez, certo? Então, quando temos uma retração, temos 3 alternativas, né? Eu não me lembro de ter mais alguma. Se alguém lembrar aí, pode, né, me avisar. Mas a gente pode não fazer nada, né? Ou seja, passa o tempo, acompanha, mas não intervém. Podemos colocar um tubo de ventilação, certo? Ou seja, olhamos aquilo ali, colocamos o tubo, certo? O que a gente pode ter de problemas aqui no tubo de ventilação, né, para manejo de retração? Uma situação bem complicada, né? Pode ser um tubo de curta duração? Pode, porque muitas vezes essa membrana aqui ela está flácida. É claro que não nessa aqui que eu estou mostrando, mas se temos aqui uma membrana mais flácida, por exemplo, num paciente com tuba patente ou um paciente que a gente tem já uma membrana mais doente por algum outro motivo, a retração predispõe a isso. Então, a gente pode ter um tubo de ventilação de curta duração. Colocamos e ele logo cai, certo? Um ouvido atelectásico, por exemplo, onde teríamos ele aderido ao promontório, né? Dificilmente esse tubo de ventilação, se fosse conseguido colocar um tubo de ventilação ali com muito protóxido na indução, possivelmente a membrana timpânica não teria mais tônus para segurar ele no lugar. Temos a questão da otorreia, certo? Que muitas vezes o paciente pode ter uma retração muito pouco sintomática, talvez assintomática, ou talvez com um pouco de plenitude aural, uma hipoacusia condutiva leve, e nós, causando a perfuração do tubo auditivo, do tubo de ventilação, geramos uma otorreia, né? Então, o paciente vai trocar um sintoma leve por um sintoma muito incômodo, que é a otorreia. Temos toda a questão do cuidado pós-operatório, né? Não só do médico, claro, de limpezas frequentes, orientação, tudo mais, como o paciente vai ter que cuidar para, muitas vezes, não molhar, né? E aí, claro, temos aquela discussão de se o tubo pode molhar ou se não pode. Eu não tenho boa experiência com isso. Geralmente, os meus pacientes, quando molham o tubo, têm otorreia. Então, vai criar um incômodo na vida do paciente. E o que eu queria mostrar para vocês aqui, que seria o principal nessa nossa linha de raciocínio que estamos construindo hoje, se eu colocar um tubo de ventilação aqui nos quadrantes anteriores, os quais estão bem ventilados, possivelmente eu não vou ter mudança nenhuma aqui nos posteriores, porque eu vou estar fornecendo mais ar aqui para os quadrantes anteriores, enquanto o quadrante posterior vai continuar selado ali naquele triângulo, né? O martelo já compartimentalizou ele, aderiu no promontório, né? Então a gente pode não ter mudança nenhuma, certo? E temos também a opção de cirurgia, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, né? Que seria, então, remover essa membrana timpânica, fazer um enxerto com cartilagem, enfim, vou mostrar mais à frente. Então, a grande mensagem é essa, né? Temos que ter muito cuidado com soluções fáceis para problemas difíceis, né? Uma retração, ela está longe de ser um problema fácil de se resolver, né? E a solução de, bom, a retração coloca um tubo, a retração coloca um tubo, não é bem assim, né? Aqui a gente pode ver, então, em cima um ouvido atelectásico, o qual, obviamente, o tubo de ventilação não resolveu em nada, né? Inclusive com erosão aqui de bigorna, ela não está tocando, o ramo longo não está tocando no estribo, né? E aqui até uma retração já com colesteatoma aqui, que a pessoa não só deixou de tirar essa crosta, né? Como colocou um tubo que de nada resolveu. Então, mensagem é essa: cuidado com a solução fácil, que seria o tubo, né? A solução mágica, receita de bolo, retração, tubo,
né, para um problema difícil, né, que talvez a gente ainda nem compreenda muito bem, que é a retração timpânica, né? Essa é a mensagem. O que eu costumo considerar nisso, certo? Claro, a audição do paciente, né? Então, se nós temos uma retração com uma audição boa, né, é muito diferente se eu tiver uma retração com um gap aerócio importante, e aqui eu não estou dizendo colocar um tubo auditivo, aqui eu estou dizendo intervir na retração, né? Podemos discutir mais adiante se vai ser tubo auditivo, se vai ser uma timpanoplastia com reforço de cartilagem, é intervir na retração. A gente tem que considerar o status auditivo. A gente tem que considerar o estado da orelha contralateral, né? Ou seja, a gente tem um ouvido contralateral normal, bom, isso é sequela de um processo que ele teve lá na infância, que esse ouvido aqui não melhorou e ficou assim, então eu posso talvez tentar intervir, ou não, o paciente tem uma tendência a uma doença bilateral, né? Mais sugestivo de que uma disfunção tubária ainda não controlada ou não resolvida, né? A evolução ao longo do tempo, né? Ou seja, essa retração está progredindo, né? Ela estava aqui com um pouquinho, não é o mesmo paciente, tá, pessoal? Mas enfim, só para demonstrar, ela estava com um pouco aqui de erosão da bigorna, que já não temos mais bigorna, nervo facial aqui exposto, e aqui um colesteatoma, ou não, essa é daquelas que fica estável, né? E claro, né, o incômodo do paciente, ele está tendo otorreia ou infecções frequentes, que pode tranquilamente acontecer numa bolsa de retração que nem essa aqui, certo? Ela infecta, às vezes vai parecer um colesteatoma, a gente vai aspirar, ela volta a parecer uma bolsa de retração, certo? E aqui alguns artigos que nosso grupo publicou, então, referente à tomada de decisão na retração, mais especificamente nesse caso aqui, que é uma tímpano-estapedopexia, ou seja, não temos mais ramo longo da bigorna. O tímpano já se aderiu, né, à cabeça do estribo. Nós temos aqui uma tímpano-estapedopexia, que fomos estudar se isso não poderia funcionar como uma timpanoplastia do tipo 3, só que natural, né? Timpanoplastia do tipo 3, aquela que nós colocamos, uma timpanoplastia com reconstrução, né, do tipo 3, nós colocamos o enxerto em direto contato com a cabeça do estribo, seja ele fáscia, seja ele cartilagem, certo? Então, por que isso aqui não pode ser uma reconstrução do tipo 3, né? Só que natural, que a gente não fez, né? E o que a gente viu, né, é que de 47 orelhas, certo? A grande maioria tinha uma perda condutiva menor do que 25 decibéis, ou seja, uma condição bem razoável para uma otite média crônica, certo? Por outro lado, certo? A orelha contralateral, né, muito alterada, né? Ou seja, talvez a evolução, né, a gente entendendo a orelha contralateral como um preditor da evolução dessa retração, nos mostra que temos muitas alterações, especialmente considerando a mesma via de formação da nossa tímpano-estapedopexia, né? Então, se por um lado a audição é boa, por outro talvez possa progredir, né? Eu não disse que era uma solução fácil, né? Quando intervi na retração, eu disse justamente, a gente tem que ter cuidado com soluções fáceis para problemas difíceis, né? Isso aqui vai ser, obviamente, um manejo muito individualizado e conversado com o paciente. Mas o recado final é que aqui nessa estrada verde, né, a retração ela pode ser observada, né? Só que a gente tem que cuidar que no meio, às vezes, pode formar um colesteatoma. Então, a gente tem que fazer o follow-up do paciente e orientá-lo, certo? Saindo da estrada verde, né, então, quando a nossa retração dessa região vira uma perfuração, certo? Ou seja, perfurações timpânicas, as quais vieram de uma evolução de uma retração, né? Mais ou menos essa ideia aqui. Um pouco retraído, um pouco mais retraído, tímpano já aderido aqui às estruturas da orelha média, começa então a ficar cada vez mais delgado, sofrer isquemia dos microvasos, até que em um dado momento pode perfurar, certo? Isto, na verdade, é um modelo alternativo de patogênese para perfurações, o qual eu vou mostrar agora para vocês, certo? Então, por que alternativo? Porque o modelo clássico da perfuração timpânica é aquele que sempre ouvimos falar, que está lá nos livros, tudo mais, que diz o que? Bom, foi uma infecção muito grande, foi uma otite média aguda de repetição, foi uma otite externa com necrose da membrana timpânica, seja por fungo, seja... Mas,
Nem todas são assim, né? Algumas vieram de outro meio, nos parece, né? Então, nós começamos a buscar esses sinais de retração associada à perfuração timpânica. Quais são? A medialização do martelo, né? Então, aqui nós vemos uma perfuração, mas nitidamente o martelo medializado, ele nunca está em contato com o promontório ou com essa ponte mucosa até o promontório, né? Remanescentes de membrana timpânica no promontório, numa perfuração timpânica. Então, aqui, claro, está bem infectado, mas podemos ver que é tímpano que está tocando no fundo, e ele normalmente não está lá, né? Aqui, mesma situação, membrana timpânica em contato com bigorna e estribo, né? Eles estão em planos diferentes, né? A membrana timpânica está no plano do martelo, não da bigorna. Então, se ela está lá tocando nessa retração, é porque ela se retraiu antes, né? E, por fim, a erosão da cadeia ossicular, né? Especialmente do ramo longo da bigorna, né? O qual também ocorre pela hipótese, né, de que ele ocorre pela isquemia também, por pressão da membrana timpânica sobre os frágeis vasos do ramo longo da bigorna, certo? Então, nós buscamos esses 4 sinais aqui nas perfurações timpânicas para tentar comprovar que existe um outro mecanismo que não esse da infecção levando à perfuração, certo? Então, junto com isso, buscamos mais parâmetros, né? Medimos essas 1.003 perfurações, certo? Através de um software que foi validado aqui no nosso grupo, né, já há bastante tempo, né? Fizemos uma medição bem precisa da área relativa e da localização das perfurações, certo? Fizemos uma análise da orelha contralateral, né? E isso nos trouxe resultados muito interessantes, né? Ou seja, 2 grupos distintos, certo? O grupo que não tinha sinais de retração, certo? Ou no máximo um sinal, fomos um pouco generosos aqui com nossos sinais para não ser tão rígidos, né? O qual nós então batizamos, né, de grupo inside out, ou seja, uma perfuração que ela ocorreu de dentro para fora. Uma otite média aguda, através de um mecanismo explosivo, né, fez com que o tímpano então tivesse essa perfuração que acabou por não cicatrizar. Ou a perfuração outside in, ou seja, de fora para dentro. O tímpano estava ali, começou a se medializar, foi indo para dentro, né? E então gerou essa perfuração, a qual deixou sequelas no caminho, né? Que sequelas são essas? Esses 4 sinais que analisamos, né? A medialização do martelo, o tímpano no promontório, né? O tímpano em contato com a cadeia ossicular e erosão de cadeia ossicular, certo? Que nós, então, dividimos o grupo com 2 ou mais sinais desses, batizamos ele de outside in, ou seja, de fora para dentro, certo? Não vou cansá-los aqui, vocês, com todos esses dados, né? Mas a ideia central é a seguinte: o grupo sem sinais de retração comprovou-se ser menos doente, né? Eram pacientes mais jovens, com menos tempo de duração de sintomas, certo? Com um status auditivo melhor, né? Ou seja, o grupo sem sinais de retração tinha não só a melhor condução aérea, como melhor condução óssea também, ou seja, um ouvido que foi menos exposto a processos inflamatórios repetitivos, né? Menos doença crônica, certo? Com o estado da orelha contralateral muito, muito menos alterado, ou seja, quando a gente tem essa perfuração que ela não é associada à retração, a gente tem um ouvido contralateral normal em 72% dos casos. Ou seja, ele está muito mais parecendo um acidente de percurso daquele ouvido ali do que este outro grupo aqui, que ele se retraiu antes, que parece ser um ouvido doente, possivelmente um ouvido mal ventilado, possivelmente uma disfunção de tuba auditiva, possivelmente todas essas questões que debatemos antes, o qual não são acidentes de percurso, eles tendem a acontecer dos 2 lados. Ou seja, esse lado aqui, muito, muito mais anormalidades, mais retrações, mais perfurações e mais colesteatomas, certo? E mais uma coisa muito importante, no grupo da perfuração inside out, ou seja, não associada à retração, as perfurações estavam muito mais frequentemente lá nos quadrantes anteriores, certo? Aqueles mais rígidos, mais firmes, que não tendiam tanto à retração. E quase todas as perfurações neste grupo, elas eram centrais. A perfuração marginal, ela foi um acaso, certo? E no grupo das perfurações outside in, ou seja,
advindas de uma retração, tivemos muito mais acometimento dos quadrantes posteriores, ou seja, aqueles que lá na embriologia nós vimos que estavam mais suscetíveis, então, à retração, e aí retraíram e perfuraram, e quase todas as perfurações marginais localizadas aqui nesse grupo, certo? Ou seja, naquele quadrante posterior ali onde ele se retraiu, ele levou consigo ânus e gerou uma perfuração, então, marginal, certo? Então, aqui, aquele modelo clássico, o infeccioso agudo, crônico, certo? Aqui uma otite média aguda levando a uma perfuração, uma otite externa fúngica levando uma perfuração, mas o modelo clássico, uma linha direta, agudo levou ao crônico, certo? Um evento agudo levou a uma situação de otite média crônica, né? Os pacientes mais jovens, com menos tempo de sintomas, com perfurações menores, mais anteriores e quase sempre centrais, com a orelha contralateral menos alterada. Estou me repetindo porque isso é muito importante, certo? Por quê? Porque no nosso tratamento orientado pela patogênese, essa perfuração aqui, ou seja, de novo, o agudo levando ao crônico, traduz um acidente de percurso, uma fisiologia de orelha média que ela é normal, né? Que ela já está até restabelecida, só ficou aquela pequena sequela. Então aqui a gente pode fazer o que a gente chama de uma timpanoplastia simples, certo? Ou seja, fecha o furo, grosseiramente falando, certo? E para fechar o furo, né, aqui trago uma cirurgia de uma timpanoplastia simples, no qual a gente está colocando uma fáscia de músculo temporal, aqui lá para a orelha média, certo? Adiantando um pouquinho aqui, puxando ela, fazendo a técnica do pushback ou pullback, né, Vinícius? Tu que gosta de fazer essa técnica. E com uma fáscia, então, fechando, né, essa perfuração, corrigindo ali um defeito, talvez agora meramente anatômico, certo? Fechou ali, problema resolvido. Por outro lado, esse modelo alternativo parte de um processo crônico, ou seja, retração, perfuração, colesteatoma, ou retração, perfuração, retração, agravamento da retração, perfuração. Que eu não sei bem se esse processo, se eu estou no meio ou no final de um processo, mas é um ouvido disfuncional, né? Ou seja, são aqueles pacientes que têm mais idade, mais tempo de sintomas, perfurações maiores, localização mais posterior, perfurações marginais e orelha contralateral mais alterada. Ou seja, ouvidos mais doentes, um processo intermediário ou final de um ambiente de orelha média mastoide doente, de ventilação inadequada, de patogênese não controlada, o qual certamente vai me exigir procedimentos adicionais. Já vamos detalhar eles, certo? Então, aqui, se a gente estava antes pensando em simplesmente fechar, pegar uma fáscia de músculo temporal e fechar o furo, me parece agora bem óbvio que não é bem o caso aqui, certo? A gente tem que pensar em passos adicionais para tentar tornar esse ouvido médio saudável, né? Ou seja, aquele martelo que estava medializado, vamos lateralizar ele, né? Para quê? Para que o gás vindo lá da orelha média, né, possa, lá da tuba auditiva, né, o gás vindo da tuba auditiva possa circular de novo por toda a orelha média, não ficar restrito aos quadrantes anteriores como ele estava, certo? Temos que limpar o epitélio do promontório. Aqui nesse caso não tem só mucosa aqui, mas em algum momento houve esse epitélio. Se tiver ali, temos com certeza que limpar, né, remover ele, porque senão estaremos deixando epitélio na orelha média que futuramente formará um colesteatoma, certo? Revisão com ótica dos recessos posteriores, revisão da tuba auditiva, certo? Muitas vezes revisão do háditus olhando para cima, certo? Um enxerto mais resistente, ou seja, aqui uma cartilagem além da fáscia que nós usamos antes, né? E muitas vezes um tubo de ventilação, pelo menos para garantir essa ventilação no pós-operatório imediato, certo? Então, muitas vezes eu vou ter aqui reação inflamatória, cicatrização, mas então aqui com o tubo eu garanto que eu vou ter uma ventilação no pós-operatório mais imediato, certo? Não esquecer nunca da orelha contralateral. Não adianta só discutirmos se vamos fechar ou não, como é que vai ser, como é que não vai ser. Desculpa, não adianta discutirmos como vamos fechar se a gente não discutir se vamos fechar ou não. Então, aqui, o que nós temos? Uma perfuração, certo? Com orelha contralateral normal e com gap grande. Então, aqui, bom, me parece que eu posso fechar essa membrana, esse furo da membrana timpânica, vou melhorar a audição, tudo mais.
E aqui um caso bastante adverso, no qual tem uma audição quase normal, uma perfuração bastante restrita e uma orelha contralateral alterada às custas de uma retração. Ou seja, esse ouvido aqui da esquerda, aqui do meio do slide, não parece um tubo de ventilação? Será que não é ele que está evitando que esse ouvido fique igual o ouvido esquerdo do paciente, aqui contralateral, ou seja, totalmente retraído? Né? Então, isso aqui é o que a gente chama de uma perfuração solução. Né? Está evitando a retração e, além de tudo, não tem grande déficit auditivo, certo? Então, às vezes, inclusive, eu vou propor, né? vou planejar o manejo de uma retração como se fosse uma perfuração. E aqui nós tínhamos exatamente uma membrana timpânica como bem parecida, vamos dizer, com esta aqui da direita, ou seja, uma bolsa de retração posterior, certo? O que foi feito? A retração foi aqui já insuflada pelo anestesista com protóxido, para nossa sorte ela se estufou, né? Entramos, então, na orelha média, identificamos a cadeia ossicular, aqui foi preciso coletar um pouco, aqui então a cadeia descontinuada, certo? Aqui na época a gente ainda fazia muita interposição de disco ósseo, né? Hoje a gente já fazia algumas técnicas um pouquinho diferentes. Colocação de um tubo de ventilação anterior lá para garantir uma ventilação no pós-operatório, né? E a colocação, então, do enxerto de cartilagem para reforçar essa membrana timpânica já mais flácida posteriormente, certo? Então, aqui, na verdade, eu não sei se eu manejei bem uma retração timpânica ou uma perfuração, eu usei técnica das duas, né? Mas a mensagem é essa, que essas retrações que vão evoluir para perfuração estão nessa estrada aqui, vão ser muito tipicamente as marginais, e as perfurações centrais, né, não estão nessa via aqui, vão ter um manejo diferente. O recado mesmo aqui, foi, eu já estou encaminhando para o final, que eu vi que estou com 46 minutos, é que seja a perfuração, seja a retração, o que vai nos importar, na verdade, é a patogênese. Senão, acabaremos aqui colocando tubo de ventilação em retrações que, obviamente, a gente vê que não está bem indicado, e às vezes vamos fechar retrações... Fábio, eu queria que você ficasse à vontade. A tua aula tá tão bacana, cara, tô gostando tanto, não para não. Você tem liberdade para concluir ela com toda a calma do mundo. Tô adorando assistir, cara. Tá, muito obrigado, Faias, pela Relaxa, gentileza, mas é que realmente tá acabando. Final. Fica tranquilo, toma o seu tempo, meu amigo. Muito obrigado. E aqui, então, à esquerda, não é uma perfuração que ela foi manejada como se a patogênese estivesse controlada, né? Foi colocada uma fáscia, né, e planejada uma reconstrução de cadeia ossicular, na verdade, com um TORP, né, uma prótese total aqui de orelha média. Mas, na verdade, não estava controlada, certo? Então, eu recebi um e-mail aqui, uma mensagem que o meu áudio não está legal. Vocês estão me ouvindo bem? Ouvindo sim, estou te ouvindo perfeitamente. Talvez seja a internet do... eu acho que sim. Mas então aqui o que aconteceu? Foi feita uma cirurgia linda e maravilhosa, né? Com reconstrução, com fáscia e tudo mais. E em 6 meses o paciente estava aqui com granulação, com infecção, com o TORP extruso, né? Por quê? Porque não foi levada em conta a patogênese, né? Então, né? Talvez a grande mensagem aqui, concluindo essa segunda linha, né? É que talvez a classificação, o que é retração, o que é perfuração, não seja tão importante. O importante é o entendimento da patogênese e das nossas possibilidades, da doença como um todo, a otite média crônica como um todo, né? E não o estágio que eu estou tratando. Esse é o grande recado, né? E aí, realmente, eu encaminhei para o final aqui, porque o colesteatoma seria mais horas de aula, mas a gente pode, né, na retração, progredir para o colesteatoma, certo? Então, através de uma série de alterações teciduais, né, de proliferação de fibroblastos, acúmulo de queratina, granular, enfim, série de reações inflamatórias, essa estrada aqui da retração pode, então, progredir para um colesteatoma, né? E aí, meu amigo Faias, nós temos uma série de artigos e, enfim, publicados pelo nosso grupo que se
se eu trouxer tudo, o Sadi vai ficar com ciúme, né? Então, até comentei com ele, ó, Sadi, isso aqui eu vou estar já ali nos 45, 50, e eu vou dizer para o Faiez que quando for para falar de colestatoma, tu traz aqui a nossa bagagem aqui de publicação dos últimos anos aí a respeito do colestatoma, que ele adora falar sobre isso, né? Eu também gosto, né? Mas só estou comentando, então nós temos aqui também alguma bagagem aqui para mostrar no colestatoma, que claro, aí vai já, quando a gente tem a formação do colestatoma, vai ser uma abordagem já bastante diferente, certo? Então seriam essas três as vias que eu queria mostrar, essas três estradas que eu queria mostrar para vocês, né? Fundamentadas lá na anatomia e na patogênese, né? Agradecer muito, muito, muito pela honra do convite aí para a palestra e junto ao programa de vocês, né? Fico totalmente à disposição, né? Os alunos, bom, o Faiez nem precisa dizer, ele é de casa, a hora que ele quiser pegar um avião e vir aqui ficar com a gente, ele, né, tá convidado, né? Mas os alunos aí, demais colegas aí que estão nos assistindo, né? Quando quiserem vir passar um tempo aí conosco, peguem meu e-mail e venham para cá, ou fazer alguma colaboração à distância, alguma pesquisa, alguma coisa, a gente está totalmente aberto. Certo, pessoal? Muito, muito obrigado. Fico aberto às perguntas e talvez respostas, se eu tiver. Grande Fábio, meus parabéns. Que aula excelente. Cara, adorei a forma como você apresentou as três formas, as três vias, os slides muito didáticos. Um show sobre otite média crônica. Gostei demais, tá? Meus parabéns. Você está recebendo elogios aqui por parte de todos os nossos participantes do programa. A doutora Larissa Claret, parabéns, excelente. Mais um elogio, muito obrigado pela aula, parabéns, excelente aula. Aula excelente como sempre, muito obrigado. Meus parabéns, aula muito boa. A Ângela Rúbia de Cuiabá, né, Ângela? Aula de extrema didática, perfeito. Cuiabá. É de Cuiabá, né, Ângela? Isso mesmo. Que bom que você está aí conosco. Muito boa a aula. O Eduardo Muito Rodrigues. Obrigado, vocês estão me deixando sem jeito. Grande Fábio, que baita aula. Um abraço aos amigos de Brasília. Tá aqui, tá? E agora eu tenho uma pergunta do Dr. André Valente. Dr. André Valente, se você quiser abrir o seu áudio e fazer a pergunta, André, fique à vontade. O professor Fábio Selame está aqui à sua disposição. Estão me ouvindo aí? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Perfeito. Prazer, doutor Fábio. Excelente aula aí. Eu enviei duas perguntas aí. Duas perguntas aí no chat, eu vou fazer aqui ao vivo, então. Na minha cabeça, eu pensava que, assim, essa divisão aí das perfurações centrais e marginais, né? É que eu sou residente do professor Faiez, então também aprendendo, né? Enfim, mas as perfurações marginais, elas não teriam uma boa diferença, assim, para você classificar. Acho que não seria uma técnica possível da inleia, endoscópica, butterfly? O que vocês acham? E como é que é no serviço de vocês isso? Na verdade, assim, eu acho excelente a tua pergunta, né? Porque eu me empenho tanto em desconstruir a classificação central e marginal, né? Que pode realmente levar a essa confusão. Claro, a gente pensa na perfuração marginal, a gente não vai ter onde ancorar esse enxerto em lei, porque não vai ter bordo timpânico, né? Mas, na verdade, né, o que acontece? Essa perfuração marginal, né, ela está muito mais associada à perfuração retração, né? Então, o uso da técnica em lei, ou seja, simplesmente ir ali e colocar a cartilagem, pode ser insuficiente pelos outros parâmetros que eu comentei, né? De eventualmente termos que controlar a patogênese, lateralizar o martelo, né? Fazer uma limpeza do promontório, fazer uma reconstrução de cadeia ossicular, né? E também, claro, as questões de ancoramento do enxerto, né? Então, na verdade, no meu entendimento, né, a técnica em lei ela seria muito bom para quando temos já a patogênese controlada, não vamos ter que abordar tanto a orelha média, né? E, claro, vamos ter também bordo para
para ancorar, para colocar essa cartilagem. Mas isso não é uma realidade. A gente não vê essas perfurações bonitinhas, vamos dizer assim, no grupo sem sinais, no grupo da patogênese controlada. Então, a gente precisa mais de passos adicionais, né? Por isso que eu acredito que essa divisão não seria tão simples assim, né? Não sei se me enrolei ou consegui te explicar. Não, perfeito, aí, obrigado. E a última pergunta é, esse software de vocês aí parece muito interessante para medir a perfuração, né? Vocês pensam em usar ele para o planejamento do enxerto? Como é que é? Na verdade, né, esse software ele é bem antigo, né? O Sadi ficou anos e anos brabo com o grupo, né? Porque ele foi desenvolvido lá em 2009 ou 2008, né? Foi publicado, foi validado na literatura, né? Então tinha já o software publicado. Teve um grupo europeu, não me lembro agora se era da Suíça ou de onde era, que usou o nosso software em 2012, publicou o artigo, e nós mesmos ainda não tínhamos usado ele para alguma informação assim mais, como é que eu posso dizer, mais aplicada à prática, né? Mas o software ele é bem rudimentar, assim, vamos dizer, para a tecnologia de hoje, muito fácil de usar, né? Ele está à disposição, né? Querendo usar, me manda ali um e-mail ali que eu te compartilho ele, né? Já pensamos nessa questão de medição do enxerto, usando ele, de repente até futuramente, né, usar algum software parecido para confeccionar algum tipo de enxerto em algum material 3D ou alguma reconstrução de cadeia ossicular, mas não foi adiante isso ainda. É uma ideia para o futuro, mas ainda muito distante aí da nossa realidade. Ele está sendo usado mais para pesquisa mesmo, para dar essa localização e o percentual de área perfurado, área doente, né, de uma forma mais precisa do que simplesmente, olhei, parece 25%, parece 30%, né? Então, para fins científicos aí ele é bem interessante, para assistência ainda não conseguimos aplicar muito. Mas está à disposição. Se quiser compartilhar, se quiser, a gente compartilha contigo. Se não, perfeito. Pode deixar. Muito obrigado. Estendeu o abraço aí, eu sei agradecer, e o abraço ao meu amigo Eduardo aí também, em Porto Alegre. Muito obrigado. Tem mais alguma pergunta? Alguém mais quer fazer alguma pergunta para o professor Fábio? Boa noite, gente. Posso fazer uma pergunta? Pode. Que é o Eduardo de Porto Alegre, sou residente do Dr. Fábio também. Eduardo de Porto Alegre não, que mora em Porto Alegre agora. Ô Fábio, obrigado pela aula, cara. Eu já assisti essa aula desde o R1 e cada vez eu aprendo uma coisa nova, entendo melhor alguma parte, muito legal mesmo. Eu queria fazer uma pergunta que é uma dúvida que a gente está tendo agora, se o professor Farias também quiser comentar. Quando acontece de você ter uma retração de 2 vias, ainda sem colesteatoma, que está com uma retração importante posterior superior, que vai se fazer aquela tímpano com reforço de cartilagem, ou alguma outra situação. Mas a dúvida é assim, em algum momento vocês abordam o diafragma timpânico na tentativa de ventilar melhor o ático e melhorar o prognóstico da retração atical? Uma excelente pergunta, né, Eduardo? O ideal é que sim seja abordado, né? Pelo menos como através da endoscopia, né? Se a gente tem uma identificação de uma retração de 2 vias, né? A gente não tem como ter certeza se essa retração está sendo de 2 vias, porque o mesotímpano está desventilado, e isso consequentemente levando a uma desventilação lá do epitímpano, né? Ou se realmente há também um bloqueio de diafragma, no qual eu vou resolver o mesotímpano e o epitímpano vai continuar desventilado. Então, o ideal sim é abordar, né? Em alguns casos, se eu já tiver uma erosão grande de bigorna, né, Eduardo, sabe que hoje em dia a gente está fazendo muita reconstrução do tipo 3 com cartilagem, né? Então a cartilagem tocando direto o estribo, né? Isso dá um resultado muito legal de gap ali de 10 dB, 15 dB, às vezes até fecha o gap, né? Então, se a gente já tem uma bigorna que não vai ser aproveitada, a gente pode
sacar ela e melhorar bastante essa ventilação. Se a cadeia está íntegra, né, muitas vezes a gente usa, então, a ótica, né, para revisar. Né? É bem apertadinho ali, né, mas a gente tem que, né, tentar otimizar ao máximo esse passo. Né? Como é que vocês têm abordado, doutor Faias? Ô, Fábio, eu achei bacana essa pergunta do Eduardo. O André Valente, que acabou de te fazer uma pergunta, hoje à tarde fez uma timpanomastoidectomia, cavidade aberta comigo, no hospital universitário, em que nós fizemos exatamente o que você acabou de falar, Fábio. Fizemos uma timpanomastoidectomia, cavidade aberta para remoção de um colesteatoma grande, e uma reconstrução com uma timpanoplastia tipo 3, tipo columela de estribo. Coloquei uma placa de cartilagem em cima da cabeça do estribo e os resultados são excelentes. Eduardo, eu te sugiro você entrar no Brazilian Journal. Eu publiquei um artigo sobre isso, comparando a timpanoplastia tipo 3, usando uma PORP de titânio contra a timpanoplastia tipo 3, columela de estribo. Adivinha o resultado audiométrico, performance audiométrica no pós-operatório? Praticamente idêntica. Então, o desempenho, a energia mecânica, a audição do paciente na timpanoplastia tipo 3, tipo columela de estribo, em que você aproveita a cartilagem para naqueles casos em que a própria membrana timpânica ela já deita, ela já está mais próxima do estribo. É quase exatamente como o artigo que o Fábio publicou da meringostapediopexia, se não seria uma timpanoplastia tipo 3 natural. Exatamente isso. Então, a própria membrana timpânica ela já desce, se aproxima do estribo e você conecta através da placa de cartilagem a membrana timpânica até a superestrutura do estribo. O resultado é excelente. Nesse caso de hoje, foi exatamente o que a gente fez, viu, Fábio? Eu ainda comentei com o André a importância da microcarrison, que é o Malleus Head Snipper, né? Aquele cortador da cabeça do martelo. E, assim, em alguns casos que a ventilação está tão comprometida, você tem que remover o corpo da bigorna, você tem que, para poder limpar o epitímpano de forma muito segura, tem que tirar a cabecinha do martelo e assim você ganha mobilidade e a cadeia circular, nossa, funciona super bem, o resultado audiométrico é muito bom. Perfeito, é bom ver que às vezes a gente não está tão errado assim, né, nas impressões que a gente compartilha assim, as mesmas ideias. Né? Tem um caso, brevemente só comentar, um caso do professor Sadid, uns 2 meses atrás ou 3, que era uma fixação da bigorna, agora não me lembro exatamente se por malformação ou por alguma calcificação, enfim, eu lembro que não era um caso de otite média crônica, né? E acho que era uma calcificação da bigorna, ela era um pouco fusionada ali com a cabeça do martelo e preso no ático, era uma malformação, né? E aí, quando acessamos a caixa, né, não tinha otite crônica, né? E a ideia dele era o quê? Era colocar realmente uma prótese, ou um PORP, ou um TORP, né? Ou remover ali uma parte da bigorna, ver se ela teria mobilidade, né? E aí aproveitar o estribo para colocar um PORP, né? Ou alguma coisa que a gente tem feito há algum tempo, que seria colocar o TORP na presença do estribo, mas o TORP com um Silastic, né? Fixando ele no estribo, né? E no meio, né, quando ele removeu a bigorna, na verdade, teve que bloquear a bigorna, mantendo o estribo, né? Então desarticulou, bloqueou a bigorna até ela desaparecer. A gente olhou, quem sabe a gente não tenta uma cartilagem tipo 3, né, com reconstrução tipo 3, por causa da espessura da cartilagem. Né? E aí foi exatamente isso. Né? A cartilagem ficou do martelo para trás, né? Ocupando ali, tocando o tímpano, e pela própria espessura dela, tocando a cabeça do estribo. Né? Então, martelo, tímpano, estribo, interligados pela cartilagem em meia-lua posterior. E ela fechou o gap. Não é fechou assim 5, fechou 0. É fantástico. Né? É impressionante, é muito bom. Que pena que a gente, hein, André? Que pena que a gente
gravou a cirurgia hoje, ó, que não deu tempo de mostrar. Foi exatamente o caso comentado pelo professor Fábio, a pergunta do Eduardo. E Fábio, hoje a bigorna ela estava ossificada. Ela estava ossificada, estava anquilosada. E ela impedia essa areação. Então, a gente teve que remover. E assim, espero que o resultado seja excelente. Vai ser, certamente. Então, eu queria agradecer... Obrigado, Perdão. Só agradecer, professor. Obrigado. Desculpa, eu não entendi. Era uma pergunta? Não, ele só agradeceu, doutor. Ah, tá bom. Desculpa. Então, queria agradecer ao professor Fábio, mais uma vez, por ter aceito o convite. Uma honra ter você aqui conosco, Fábio. Foi excelente a sua aula. Adorei, adorei. Não sei se é porque eu curto esse tema, mas, assim, excelente os slides, a forma como você abordou o tema. Muito obrigado. Tenho certeza que foi um momento excelente para todos que te assistiram, viu, Fábio? Muito obrigado. Maravilha, doutor Fred. Muito, muito obrigado pelo convite, né? Eu que me sinto honrado de poder estar participando, ter sido lembrado, né? E poder estar participando aí com vocês, certo? Uma boa noite aí a todos. Muito, muito obrigado. Ficamos aí devendo aquele quibe, então, aí para a turma. Combinado. Quando você vier a Brasília, a gente faz um churrasco aqui em casa para você, viu, Fábio? Eu estou te esperando aqui, hein? Tá bem. Vocês Maravilha. me recebem tão bem sempre lá em Porto Alegre. Então tá, combinado. Uma boa noite a todos. Até quarta-feira que vem. Bom descanso a todos. Um abraço.